gente, tudo bem com vocês? Hoje começamos a nossa resolução do Enem de 2024. Aqui no canal nós teremos a resolução de todos os exercícios da prova de linguagens e depois da prova de ciências humanas. Nós, ao longo dos vídeos, veremos as formas de fazer as questões do Enem, qual o melhor jeito, as melhores técnicas, tentar entender por que cada alternativa está errada, tentar entender o comando das questões e, com isso, melhorar a nossa interpretação de texto, principalmente tendo em vista que o Enem é uma prova extremamente longa e cansativa e que muitas vezes nós erramos coisas bestas, né, durante a resolução da prova. Então, vamos começar pela questão número 6. A base de referência é a prova azul, tá bom? E em todas as questões do Enem, a primeira coisa que vocês precisam saber é que nós começamos resolvendo lendo o comando da questão. Nunca se começa o exercício lendo o texto, tá? Na prova de linguagens. Então, nós vamos direto no comando da questão e depois nós vamos para o texto. Então, vejam aqui. A reportagem apresenta duas iniciativas, o livro Amazonês e as camisetas do Caboquês Ilustrado, com temática em comum essas iniciativas. Então, o que vocês farão? Pegarão a caneta de vocês quando estiverem fazendo a prova, né? E marcarão as coisas importantes. Nós temos uma pergunta que envolve o aspecto incomum das duas iniciativas. Então, o que elas têm em comum? Em comum, tá? Porque se a gente não presta atenção nisso, erramos a questão. Então, vamos para o texto. Expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livros e em camisetas. Então, a primeira coisa em comum é que eles são retratados em livros e em camisetas. Na linguagem, podemos nos ver da forma mais verdadeira, nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, afirmou o doutor em Linguística e professor da UFAM em seu livro Amazonês, Expressões e Termos Usados no Amazonas. Portanto, o amazonense, com todas as suas cunhantãs e curumins, acaba por encontrar um lugar no mundo e formar uma unidade linguística, informalmente denominada de português caboclo, que muito se diferencia do português mineiro, gaúcho, carioca e de tantos outros espalhados pelo Brasil. O livro, que conta com cerca de 1.100 expressões e termos típicos do falar amazonense, levou 10 anos para ser construído. Então, vejam a riqueza de expressões que tem este livro e o idioma amazonense. Para o autor, o principal objetivo da obra é registrar a linguagem. Então, nós temos aqui o primeiro ponto do livro Amazonês. Um designer amazonense também acha o amazonês chibata. Tanto é que criou uma série de camisetas estampadas com o nome de Caboquês Ilustrado, que mistura o bom humor com as expressões típicas da região. A coleção conta com 7 modelos já lançados, entre eles Leceira, Baré, Chibata, no balde até o Tucupi, e 43 ainda na fila de espera. Para o criador, as camisetas têm como objetivo resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte. Então, nós vemos aqui muitas expressões que eles estão popularizando, valorizando por meio da camiseta e aqui por meio do livro. Então, o que as duas iniciativas têm em comum? Ambas valorizam o idioma e as variações linguísticas da região. A primeira mostrando 1.100 expressões típicas da região e a outra fazendo camisetas com as estampas, com as falas, com as expressões que as pessoas usam. Então, com temática em comum, essas iniciativas recomendam produtos feitos por empreendedores da região norte. Isso é o que tem em comum? Não é o que tem em comum. Se você não presta atenção que é em comum, você marca a letra A. Por quê? Porque aqui está falando do designer que cria camiseta e poderia, em alguma interpretação equivocada, dar a entender que isso estaria recomendando o produto dessas pessoas. Não está recomendando no sentido de ser algo incomum, até porque isso aqui é um livro. Então, não recomendam produtos feitos por empreendedores. Então, tem duplamente errado, porque
a primeira iniciativa, o cara é professor. Ele é um pesquisador, ele não é empreendedor. B. Ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares? Não. Não ressalta diferença. Eles estão dizendo e mostrando as expressões que são daquela região, as expressões daquela região, a única comparação que tem é daquela região com o português mineiro, com o português gaúcho, o português carioca. Mas eles não estão estabelecendo diferenças entre o falar dos próprios povos, tá? Então, isso aqui não é o aspecto incomum da diferença de expressões. Aqui eles até mencionam que tem muitas expressões, mas no texto 2 não apresenta o povo manauara estabelecendo uma comparação com outros povos e outros falares ali da região, tá? No primeiro texto não se menciona esse povo, então não é o aspecto em comum dos dois textos. C. Reverencia o trabalho feito por pesquisadores brasileiros. O texto 1, a iniciativa 1, sim, não é texto 1 no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, sim, porque é um pesquisador que fez a pesquisa dos idiomas. Mas a iniciativa 2 da camiseta não ressalta e não referencia o trabalho de pesquisador, porque é um designer fazendo séries de camisetas com expressões do cotidiano. Então, não é o aspecto em comum. É a mesma coisa que a pessoa que marcaria a letra A. Não está perguntando do texto da parte 1. É o aspecto incomum dos dois. Isso aqui, ó, só aparece na primeira iniciativa. E este aqui aparece só na segunda iniciativa. D. Destacam a descontração no jeito de ser do amazonense. Não é no jeito de ser. Não são os costumes, o que eles fazem de diferente. O que está ressaltando aqui é a questão linguística, idiomática. Então, não é o jeito de ser. E nenhuma descontração. Ah, eles usam tais palavras porque eles são descontraídos, eles são desconstruídos. Não é essa a temática. O texto não ressalta isso. Eles não têm isso em comum. Está falando sobre variações de expressões linguísticas usadas ali pelo povo amazonense. Valorizam o repertório linguístico do povo do Amazonas. Letra E. Então, nós temos aqui a nossa resposta. Se tiver alguma dúvida nessa questão, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!